Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meus taurinos, vejam onde tem, se você não é do signo de touro, vejam onde tem touro aí no seu mapa astral, que vai conseguir te direcionar, tá bom? Essa é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, pega apenas, pessoal, aquilo que ressoar com você, com o seu momento. Se é a sua primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Já se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Essa é uma forma de troca onde a gente se ajuda a levar essa mensagem para quem for, né? Vamos ver qual que é a mensagem para vocês hoje, pessoal. Agradecer a nossa espiritualidade, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Rafael, Saint Germain, transmutando aí as nossas energias. Pessoal, lembrando que isso daqui é sobre espiritualidade, é sobre intimidade, tá? Não é sobre religiosidade. Então, muitas vezes a gente só começa a entender um pouco mais de espiritualidade depois que a gente morre em vida para nós mesmos, não é isso? Muitas vezes a gente precisa... A gente morre, né? Quando eu falo morrer, é deixar um pouco do passado, sabe? De nós mesmos, de versões que nos trouxeram até aqui, mas que já não são mais importantes para a gente continuar. Por que eu estou já falando disso, pessoal? Porque a gente já tem uma carta na mesa, é a carta da Torre. É a carta que vem falar dessa própria necessidade de deixar para trás tudo que foi construído, para que a gente consiga construir bases mais sólidas e continuar construindo a nossa história. É um momento da vida... Vamos ver o que mais? É um momento da vida que a gente precisa entender que se a gente tentar carregar toda a nossa bagagem, todas as nossas vivências, experiências, pessoas, roupas, utensílios, se a gente for tentar carregar ao longo da vida tudo que a gente produziu, tudo que a gente conquistou, vão ter portas que a gente não vai conseguir acessar, tá? Então a gente já começa aqui, Taurino, com essa intuição de entender a importância de romper, a importância de deixar para trás aquilo que precisa ficar para trás, tá? Para que a gente, de forma leve, consiga abrir as portas. Na sequência, a carta da justiça. Abrir as portas que são destinadas para a gente. E depende só da gente acessá-las, abrir, sabe? Só que, por exemplo, se eu estou sempre carregando uma mala aqui, uma outra aqui, uma pessoa aqui atrás, e a porta é estreita que só cabe a mim, eu preciso ter coragem para deixar ruir, para romper, para demolir tudo que foi de fato construído, mas que não consegue sustentar a nossa nova história, a nossa nova versão, tá? Mais uma carta, por favor. Cinco. Muito bem. 5 de copas, pessoal. O 5 de copas, ele fala muito de um momento onde a gente tá meio que perdido, sabe? Eu tenho muitas vezes, porque assim, cada um vai levar isso para sua realidade, né? Muitas vezes a pessoa tem um trabalho estável, ela tem um relacionamento estável, algo saudável, mas ela tá perdida com ela mesma, sabe? E tem pessoas que não têm um trabalho e tá perdido no âmbito profissional. Tem pessoas que tá perdido no âmbito emocional. Então aqui a gente está falando de situações onde a gente precisa entender que tudo acontece por um motivo, tá? E quando a gente traz essa completude desse entendimento que existe um propósito em cada coisa que nos acontece, que uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus, sem a permissão do todo, sabe? Olha que lindo! Vocês viram o gatinho? Coisa mais linda. Se a gente não entende isso, essa possibilidade, a possibilidade dos imprevistos, sabe? A possibilidade das coisas que vão de fato nos tirar do eixo. Às vezes eu tenho tudo, eu tenho uma vida toda estruturada, mas comigo mesmo, eu não me sinto, eu me sinto perdido, eu me sinto confuso, então eu preciso achar um lugar onde eu primeiro vou me sentir bem comigo mesmo e depois tentar associar isso a todas as outras áreas da minha vida. A gente tem inúmeras áreas da vida, desde a família até, enfim,
trabalho, financeiro, em outras áreas, sabe? E muitas vezes a gente está sempre olhando para as coisas que vêm de fora. E esquece que para eu conseguir organizar tudo que está fora, eu preciso estar organizado dentro primeiro, né? É muito daquilo, como que eu vou dar ao outro aquilo que eu não tenho? Como que eu vou receber do outro se eu não sinto que eu mereço receber? Sabe? Se eu sinto que eu não sou bom o suficiente para receber aquilo. Então a gente precisa começar essa transformação de dentro para fora, tá? É uma transformação que vai começar a incomodar. Se não incomodou ainda, é uma transformação que ela vai começar a incomodar. Por que ela vai começar a incomodar? Porque é uma questão de justiça divina. A gente está aqui por um propósito, existe um motivo, sabe? E tem coisas que se a gente não fizer, a gente não vai se sentir feliz, a gente não vai se sentir completo, a gente não vai ter paz, sabe? E aqui a gente não está falando só de relações profissionais, amorosas, aqui a gente está falando no âmbito geral da vida, sabe? Leva isso para onde ressoar com o seu momento, tá? Mas é importante a gente entender que é preciso um equilíbrio das coisas, sabe? Nem sempre vindo de fora das áreas da vida, a gente tem N áreas, nem sempre a gente vai conseguir manter todas elas organizadas. Mas se a gente tiver o nosso pilar concentrado e organizado com nós mesmos, é muito mais fácil de eu conseguir administrar. Então não deixe que essas emoções de culpa, de peso, de situações, às vezes, que foram decisões e escolhas nossas, né, suas, deixa com que isso interfira no seu meio externo, tá? Organize isso. Vamos ver o que mais? Organize isso porque esse momento de torre é um momento onde é só quando a torre rui que a luz ela consegue entrar, sabe? É só quando esse castelo desmorona que a luz consegue entrar dentro da gente. Então, muitas vezes, toda essa autodefesa, essa autoproteção que a gente constrói para se defender das coisas por conta das situações que já vivemos, de N situações da vida, a gente vai construindo cascas e camadas que precisam ser retiradas, para a gente conseguir olhar para a gente na essência, sabe? O que eu gostava de fazer quando eu era criança? Quando eu não tinha conta para pagar, quando eu não tinha essas situações todas, esse relacionamento que hoje eu só foco a minha energia nisso, que não deu certo, quando eu não tinha nada disso, qual que eram as minhas preocupações? Sabe, o que eu gostava de fazer? Às vezes é a gente conseguir se reconectar para conseguir criar forças e coragens para superar todo esse momento. E entender que a gente não pode desistir de nós mesmos, tá? Todo mundo pode desistir da gente. As pessoas podem desistir, os patrões podem desistir, a nossa família pode desistir, mas nós não podemos desistir de nós mesmos. Então, mesmo que tudo caia, sabe? Mesmo que se rompa, mesmo que os relacionamentos terminem, todos podem nos deixar para depois, mas nós não. E como que a gente faz essa volta, esse caminho de volta? Sabe? Se reconectando com quem a gente era antes dessas situações acontecerem. Muitas vezes a gente fica tão preso naquilo que esquece de toda uma bagagem, de toda uma vivência que já foi vivida, tá? Antes dessa situação. E aí a gente começa a se reconectar com quem somos, com quem podemos ser, nos reconectar de fato com caminhos que a gente se perdeu. E aí a gente volta e começa a olhar para frente de novo. Nossa, mas quando eu era criança eu gostava tanto de fazer isso, eu queria ser, sei lá, caminhoneiro, eu queria ser cabeleireiro, eu queria ser médico, eu queria ser, sabe, o que eu queria ser? E aí a vida vai vindo, vai nos moldando e a gente vai se criando cascas para se proteger, para se defender e em algum momento a gente acaba esquecendo, né? Muitas vezes a gente não lembra mesmo porque não era aquilo, mas é importante a gente se reconectar com quem a gente já foi e com quem a gente um dia quis muito ser, o que trouxe esperança pra gente, sabe? Pra gente poder criar forças de novo, entender que essa situação é só mais uma de muitas que virão, tá? Não é um momento onde a gente precisa parar ou se concentrar demais.
É um momento onde a gente precisa respirar, entender, olhar para trás, lembrar quem a gente é antes dessa situação ter acontecido, antes dessa demissão, antes desse fim de relacionamento, antes dessa dívida que apareceu do nada, antes desse, sabe, antes desse impulso. Às vezes a gente, sei lá, dá um impulso assim, faz uma doideira e depois se arrepende. Tá, mas antes desse impulso, quem eu era? Sabe, essa reconexão aqui é muito importante para a gente não ficar preso nesse ciclo emocional que traz dor, que traz insegurança, que traz sufocamento, sabe, ansiedade. Então, respirar e entender que tudo vem por um motivo. Esteja preparado para o que possa vir depois dessa situação, tá? Porque isso também passa. Toda situação passa, né, pessoal? É clichê, é coach, é não sei o quê, mas é verdade. Não é isso? Tudo passa. Inclusive nós passamos, somos seres temporários, né? Não adianta a gente ficar prometendo eternidades, 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 se somos seres temporários, sabe? A gente muitas vezes esquece que daqui a pouco estamos indo embora de volta para casa, tá? Taurino aí que tem muito pé no chão, esse signo de terra, é importante também lembrar que daqui a pouco a gente já não tá mais aqui, tá bom? Vamos ver uma carta potencial aí para os próximos dias. Conexão com o superior. Vocês viram? Olha isso. Conexão com o superior. Vocês viram como a carta pulou alto? Pessoal, a gente tem o 10 de copas como potência da leitura, tá? Muitas vezes, o 10 de copas com o diabo. Muitas vezes a gente está tão preso e está tão apegado em coisas que a gente não consegue abrir aquela porta que a gente precisa abrir. Aquela porta que foi criada e que a justiça divina já determinou que é nossa, só a gente passa. Não sei se vocês conhecem um pouco da história de Esther. Procuraram, vou resumir muito rápido, procuraram por muito tempo uma pessoa para assumir aquele posto. Procuraram de todas as maneiras, apenas uma pessoa desconhecida que não preocupava muito com beleza, com perfume, com nada de luxo, que são as coisas do diabo, né? Da matéria, enfim, desses apegos, era a pessoa que estava preparada para sentar naquele trono. Então existe, o 10 de copas, ele fala que existe um trono que é para ser seu, tá? Existe um lugar que só você passa, é uma estabilidade emocional. Eu não digo muito estabilidade emocional porque as nossas emoções, enquanto a gente ouve a vida, não existe uma estabilidade que vai se manter perpetuamente. Só vai existir essa estabilidade depois que a gente desencarna, né, pessoal? Porque enquanto estiver em vida, existe o balanceamento das emoções, a gente está sempre se conhecendo, sempre aprendendo, mas aqui a gente está falando de algo que já foi preparado, sabe? E é preciso eu deixar para trás algumas situações para que eu consiga entrar nessa porta. Só que essa porta é para ser minha. Do outro lado, tem algo muito legal. Às vezes, por exemplo, se o meu sonho é sempre ter uma família, às vezes eu vou ter que deixar a minha própria família, vou ter que deixar os meus amigos, vou ter que deixar o meu trabalho para eu conseguir acessar essa porta que vai me trazer toda essa completude. Sabe? Às vezes eu estou falando aqui de uma oportunidade profissional, eu vou ter que deixar o lugar que eu vivo, que eu estou muito bem acomodado, mas que é uma oportunidade minha, única, exclusiva, que eu vou ter que me despir, tirar todas essas cascas para eu conseguir passar por essa porta, para eu conseguir acessar essa energia. Vamos ver qual que é o desafio? Qual que é o desafio da leitura para os taurinos? Uma carta, por favor. A Rainha de Ouros. Pessoal, a Rainha de Ouros é uma das rainhas que ela vem falar de colheita, ela vem falar de abundância, tá? Mas ela também vem falar de preparo. Ela vem falar de você se preparar para esse momento, que é esse momento de 10, né? Esse 10 de copas. A rainha, ela vive essa completude. Então, assim, qual que é o desafio do momento? É eu ter paciência para o preparo. É eu entender que eu tenho, isso vem,
tá? Que a gente está falando de duas cartas muito poderosas, muito fortes, muito grandes, de abundância. Que a gente está falando de abundância, tá? Abundância em várias áreas, tanto emocional quanto na material. Mas é importante entender que para chegar no 10 existe o 1, o 2, o 3, o 4, tá? Para você chegar na rainha, existe o pajem de ouros, existe o cavaleiro de ouros, existem outras cartas desse mesmo naipe, metaforicamente falando, que preparam para chegar, para que seja vivenciada a energia da rainha, porque a rainha nada mais é do que uma energia, tá? Uma energia de empoderação, uma energia de domínio, de controle, mas uma energia também de entendimento de que as coisas acontecem no tempo que precisam acontecer. Eu não posso desacreditar, porque se eu desacredito, eu não consigo chegar na rainha. Tá? Se eu desacredito, eu começo a voltar. E aí eu vivo um 5 de ouros, por exemplo, que é um momento de escassez, eu vivo a insegurança, eu vivo o medo. Então é importante não deixar de ter fé, deixar de ter coragem e entender que mesmo que eu precise tirar todos esses pesos, eu estou fazendo isso por um propósito maior, para viver a minha história, tá? Muitas vezes a gente fica, mas eu queria tanto ajudar essa pessoa, e esquece que se a gente melhorar e se desenvolver a nós mesmos, primeiro, a gente pode ajudar não só aquela pessoa, mas muitas outras pessoas também, tá? Então não é egoísmo você olhar para você nesse momento, deixar para trás o que precisa deixar, para que você consiga depois, com estrutura e com firmeza, ajudar quem precisa ajudar, as pessoas que vão aparecer no seu caminho, tá? E continuar se ajudando. A gente só pode dar outro aquilo que a gente tem. Combinado, Taurino? Essa é a mensagem para vocês. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Se é a primeira vez, volte sempre, viu? A gente se encontra no próximo vídeo. E até mais. Um beijo. Tchau, tchau.